que eu ouvi de um cara de setor de aviação, e talvez no Brasil de hoje, com o dólar muito alto, o número não seja mais esse, mas pelo que eu vi é o seguinte: quem voa com frequência de avião no mundo é gente com renda per capita diária maior do que $50 por dia, que são $1.500 por mês. Não sei se está certo ou não, mas eu usei como estando. Vocês estão vendo aqui a distribuição de renda no mundo. Na parte vermelha, Estados Unidos e Europeia, no resto, em amarelo, do resto do mundo, em escala logarítmica em 1980. Ou seja, o grosso da população americana e europeia, a renda variava de, sei lá, $7 a $500, $600 diário. E do resto do mundo, muito perto dessa faixa de um pouco menos, mais, 1, 2, 5, 6, 7, $8, mas tinha gente com mais renda. Em 1980, esta área vermelha era 9 vezes maior do que a amarela. 9 vezes mais gente podia voar de avião nos Estados Unidos e na Europa do que aqui. Em 2014 foi onde virou. Foi onde a primeira vez, segundo essa conta, a gente tinha mais gente com renda para voar de avião aqui, em emergentes, do que lá. Só que o que importa não é hoje. O que importa é olhar para frente. Na hora que a gente olha para frente, em 20 anos, para cada 9 pessoas com renda para voar de avião, no Brasil, na Índia, na Rússia, na China, uma nos Estados Unidos e na Europa. Por que a gente tem, para pegar um movimento recente do setor de aviação, por que os chineses da HNA resolveram comprar um quarto da Azul na maior crise da história brasileira? Primeiro, porque o preço dos ativos no Brasil vai lá embaixo. Segundo, com o dólar alto, a liquidação do ponto de vista dos estrangeiros fica maior. Essa é uma outra coisa que eu sinto dos meus clientes. O que eu tenho de cliente, particularmente estrangeiro, com o dedo no gatilho para investir no Brasil, por conta de olhar e falar o seguinte: olha, o que a gente tem no Brasil, você tem uma situação que é muito rara, que é, você tem 3 grupos de países no mundo. Países ricos, grandes mercados, organizados, o negócio funciona, baixo potencial de crescimento. Segundo, pequenos países emergentes, tem um monte, 150, só tem um problema, os mercados são pequenos. Terceiro, 4 ou 5 grandes países emergentes que unem potencial de crescimento e escala de mercado. Isso é a Índia, a China, o Brasil, a Indonésia. Se a gente forçar muito a barra, eu incluo o México, a Rússia e a África do Sul, mas tem que forçar a barra. Para ser mais específico, se vocês viram aquele gráfico do crescimento da América Latina, os países que mais cresceram são menores do que o prédio do Google aqui. Mas depois vem uns um pouquinho maior. O Peru. Peru é uma economia um pouquinho maior que está crescendo. Quando eu digo um pouquinho maior, a economia peruana é menor do que a economia dos Jardins e do Itaim somada. O Chile é um paísinho legal, todo mundo gosta, na América Latina funciona, admiro, acho o Chile um país bacana, gosto bacana também. É menor que a da economia da cidade de São Paulo. A Argentina, não, aí já estamos falando de algo um pouco maior. É um pouco maior, menor do que o estado de São Paulo. Isso aqui, gente, é para falar o seguinte: empresa que quer ser líder global não pode deixar de ter uma presença importante no mercado brasileiro. E nunca ficou tão barato entrar no mercado brasileiro do ponto de vista de uma empresa estrangeira, particularmente americana, porque o dólar não está forte só em relação ao real, está forte em relação a tudo quanto hoje. Quando a gente colocar a casa em ordem, vai chover investimento. E isso vai gerar o ciclo que eu vinha comentando.